que nos chama a necessidade o quê? De compreendermos o reino divino, de que nós vamos falar hoje. A mensagem nos traz exatamente isso, a compreensão. Como nós compreendemos o reino divino? Através do nosso próximo. É por isso que ele nos foi dado. E também foi dito sobre a juventude, sim, é importante. Só que agora nós estamos no período de férias. Acabou, assim como as escolas, assim como a escola aqui, tá? Aí em agosto a gente torna de novo. Então, voltando ao nosso propósito, que é exatamente o quê? Entender e compreender o que temos aqui fazer. E o capítulo de hoje, o Evangelho, nos fala exatamente isso. Nos fala exatamente isso. O que nós convivemos com as pessoas? De onde viemos? Para onde vamos? O que nós vamos fazer aqui? Porque essa família são os porquês da vida, né? Os porquês da vida. Então vamos pegar aqui a parte do Evangelho que nos fala isso. Ele nos fala exatamente isso é Jesus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta os seus males. Isso está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 34. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar no capítulo 25, lá no capítulo 25, para quem quiser depois dar uma olhada. Buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça. E aí, nós começamos a perceber o quê? Quem disse isso foi Jesus, quando foi perguntado a ele sobre o quê? Sobre as riquezas. O que os seus apóstolos, quando eles estavam saindo, para quê? Para poder levar os seus ensinamentos, o que eles teriam que levar? O que eles teriam que buscar? O que nós temos que buscar nessa terra aqui? Esse é o grande propósito. Qual o objetivo de estarmos aqui? O que nós estamos fazendo aqui? O que nós vamos fazer aqui? Quando Jesus fala buscar primeiro o reino de Deus, é porque esses dois reinos, então, por enquanto, ainda em nosso planeta, ele também existia. O reino dos homens e o reino de Deus. Fala o quê? Fala para nós, o reino dos homens aos nossos sentidos. É a nossa percepção. É tudo aquilo que nós tocamos, que nós percebemos através da vista, através do paladar, através também do olfato. É tudo que os nossos sentidos podem nos trazer o quê? A percepção. Esse é o mundo que nós vivemos, é o mundo material. Nós somos seres materiais, logicamente. Agora, nessa atual encarnação, somos seres materiais. Esse é o mundo palpável, é o mundo das formas. Será que era esse mundo que Jesus se referia? Ao mundo das formas? Ou ele se referia a um mundo diferenciado? Quando Pilatos pergunta a ele, és rei? Ele fala, eu sou. Só que meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Se assim fosse, logicamente que as minhas religiões não deixariam fazer isso comigo. Mas meu reino não é desse mundo. E Pilatos pergunta, onde? Como? Ele fala assim, quem escuta a verdade, escuta a mim. E Pilatos não tinha condições, assim como a grande maioria de nós hoje, não tem condições de entender essas nuances. Que reino é esse? Ele afirma categoricamente, que reino é esse? Onde esse reino? Como buscar esse reino? Porque ele fala, buscar. Quem busca a gente procura. Quem procura examina. Quem examina pesquisa. Quem pesquisa trabalha e estuda. Então ele nos chama a necessidade de quê? De busca, de trabalho, de pesquisa. Todo e qualquer movimento útil que você faça, toda e qualquer ocupação útil no trabalho. E estudar também, pesquisar também, que faz parte. Então ele nos chama a necessidade de quê? De sairmos da nossa zona de conforto para buscar algo além, buscar o quê? O reino divino. Então nós começamos a comparar ambos os reinos. E como nós vamos comparar? Pelos poderosos do tempo de Jesus e pelo próprio. Um trazia o reino divino, ou o reino dos céus. O outro trazia o reino dos homens.
Então, do outro lado, nós temos fariseus, o rei dos hebreus naquele tempo, e Roma, simbolizando por Pilatos. Do outro lado, nós temos Jesus. O reino dos homens, o outro, o reino divino. E nós vamos perceber o quê? Uma diferença muito grande entre ambos. O reino dos homens, ele é palpável. É aquilo que nós falamos, fala aos nossos sentidos. O reino divino fala aos nossos sentidos. Esse não é palpável. Falando aos sentidos, logicamente nos liga à matéria. E nos ligando à matéria nos traz a ilusão. A ilusão de que tudo está na matéria. Aí nós somos iludidos pelos nossos sentidos. E acabamos nos conduzindo por ele. Esse é o reino dos homens. Esse é o reino de Pilatos. Esse é o reino de Herodes. Esse é o reino dos fariseus. Fariseu, gente, era a classe dominante no tempo do Cristo. Você tinha várias seitas religiosas. E fariseus era a maior dela, a mais poderosa. Inclusive Paulo, naquele tempo, Saulo fazia parte dessa casa. Eles é quem dominavam. Logicamente que esses eram os reinos dos homens. Por quê? Porque o sentido de tudo que eles faziam era para quê? Para a conquista dos reinos dos homens. E qual é esse? O reino baseado aonde? No egoísmo, no orgulho, no interesse próprio. E do outro lado você tinha o quê? Você tinha Jesus, que nos trazia um novo reino. E qual é esse reino? O reino da humildade, da simplicidade, da fraternidade, da caridade. Enquanto um liberta, o outro aprisiona. Enquanto um leva a fraternidade, o outro leva o egoísmo e o isolamento. Qual que nós escolhemos? Até os dias atuais, desde aqueles tempos, 2.000 anos atrás, a mensagem. É só ver a situação que nós vivemos. Nós escolhemos do preconceito, do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade e do apego ao quê? Às coisas materiais. Nesse capítulo ele fala assim: não se inquieteis pela posse do ouro. E nós nos inquietamos até hoje por essa posse. Há 2.000 anos atrás. Por quê? Porque nós preferimos o reino dos homens. Aí pegamos todas as nossas instituições, todo o nosso conhecimento está voltado aqui. Pegamos as instituições religiosas, pegamos as instituições políticas, filosóficas, científicas. Toda a nossa educação voltada para a posse, voltada para o ter, para o possuir. E nos distanciamos do reino divino. Nos distanciando do reino divino, estamos sofrendo as consequências. Por quê? Porque as nossas imperfeições, nenhuma são sanadas. Não acabamos com nenhuma dessas nossas imperfeições. E nos jogamos de corpo e alma no reino divino. Porque queremos as posses. Então quer dizer que as posses é ruim? Não. O problema é o quê? É elas nos escravizar. Vivemos pura e simplesmente em função do ter. E a vida passa muito rapidamente. Aqueles que já têm os cabelos brancos podem afirmar isso. Passa muito rápido. Muito rápido. E aí? O que acontece? Aqui já acontece com o próprio Jó. Todos nós buscamos alguma coisa. E achamos que a nossa felicidade é no outro. É o namorado, o marido, a esposa que nos largou. É o emprego que não temos mais. É os revés da fortuna que tínhamos, já não temos mais. Então nós sempre procuramos o quê? Alguma coisa. Só que procuramos o lugar errado. Jesus nos falou 2.000 anos atrás: buscar o reino de Deus, porque o resto será dado por acréscimo. Porque o reino de Deus, gente, que é? Aonde está? É tudo. Tudo que existe nesse imenso universo é o reino bendito de Deus. Tudo que existe é o reino de Deus. Basicamente formado por duas coisas, 2 elementos: espírito e matéria, que compõem esse imenso universo. Então, quando ele diz que tudo está em nós, está mesmo, porque nós somos espíritos e também matéria.
Tudo que está em nós está nesse imenso universo, é verdade, é fato. Agora nós estamos descobrindo o quê? O Espírito. Por quê? Nós o matamos. Como? Através das doutrinas materialistas que nutrem todo o nosso processo educacional. Nós nem sabemos que existe o Espírito. Temos dúvidas absurdas sobre isso. Existe o Espírito? Logicamente se confunde com a alma, porque são sinônimos. Existe, gente. Existe o Espírito? Sim. Essa é a questão que a gente tem que fazer para nós mesmos. É isso que a gente busca. É isso que a gente vai descobrir. É esse o grande diferencial do reino divino. Tudo que existe nesse imenso universo, tudo que existe, teve um Criador, teve uma criação. Por exemplo, vocês que estão aqui com esse corpo de carne hoje, se não tivesse o pai e a mãe, vocês teriam nascido. Quem que são os criadores? Pai e mãe. Agora, se nós temos um Criador, por que o resto não tem? O nada não existe. O nada não existe tanto que não tem definição. O que é o nada? Nada. O que é nada? Nada é nada. Se não tem definição, filosoficamente falando, como achar que o acaso tem gerado alguma coisa? O que é o acaso? Uma força cega que não existe? Então, o que nós temos que fazer? Começar a pensar. No momento que nós começamos a buscar, nós começamos a questionar. Questionar. No momento que você questiona, você procura as respostas. E vindo as respostas, você começa o quê? A preencher o vazio que existe em cada um de nós. Não é o companheiro culpado, é o companheiro da sua felicidade. Essa busca que todos nós temos tem um objetivo. E o objetivo é levar aonde? Exatamente ao reino de Deus. Mas como esse reino? Esse é o objetivo da nossa encarnação, que é o tema que está lá no capítulo. O grande objetivo da nossa encarnação é buscar o reino de Deus, que é a base da doutrina de Jesus. Até agora nós temos buscado o reino dos homens. É o reino das conquistas, é o reino dos primeiros lugares, dentro do processo que nós conhecemos aqui no nosso mundo. É o poder, é a fortuna, é a beleza. Tanto que nós vamos, principalmente as mulheres, né? Passa por uma série de processos, por quê? Porque tem envelhecendo. Gente, não tem como. Sinto dizer, mas não tem como. A idade chega para todos. Independente do que você possa fazer, independente da ciência, vai chegar. Vai chegar. Por quê, gente? A beleza nossa não está no físico. E é isso que a gente precisa achar, a beleza no espírito. Não importa o corpo. Porque o corpo você vai vestir vários. O espírito vai ser sempre o mesmo. Porque esse é eterno. Esse é a imagem e semelhança de Deus. Esse é imortal. Desde o momento de sua criação, ele passa a ser eterno. Então, voltando. Nós procuramos o quê? Aí o que nós fazemos? Nós achamos que todas as coisas que acontecem conosco, sempre que nós alcançamos um objetivo, eu tenho o objetivo de, por exemplo, me formar. Me formei. Eu tenho o objetivo de entrar no melhor emprego, entrei. Eu tenho o objetivo de comprar uma casa, comprei. De arrumar uma pessoa, sim. E agora? Busquei tudo, encontrei tudo, mas eu não tenho nada. Um vazio imenso dentro de mim. O que eu tenho que buscar? O que eu tenho que procurar? Por que eu não acho? Porque eu estou procurando onde não existe. Eu estou procurando na matéria. É por isso que a inteligência necessariamente vai te levar ao quê? Vai levar a buscar coisas fora dela. Então esse é um processo natural. Primeiramente, o ser humano, em função do sentido, desenvolve sua inteligência. Porque, logicamente, ele tem que buscar sempre o quê? Sempre melhorar o campo, tanto intelectualmente, como também ter conforto. Esse é um dos objetivos. Você está aqui para isso, não está aqui para ficar sofrendo, não. Ninguém está aqui para sofrer. Nós estamos aqui para quê? Para buscar, sim, através da ciência, através do conhecimento, conforto. Conforto, sim, faz parte. Mas veja, não é só isso. Por quê? Porque nós procuramos tanto, chegamos a tanto quanto foi ganho e o vazio ainda existe. Por quê? Porque nós achamos as respostas. E a resposta está onde? Está fora da matéria. E a inteligência te dá exatamente isso. Você começa a raciocinar, começa a buscar, começa a pensar.
Agora a minha busca é outra. Aí eu vou perceber o quê? Que existe sim um Espírito, que eu sou filho de Deus. E a ciência nos prova isso hoje. Quer saber como que existe um Espírito? Basta ver a diferença de cada um aqui. Por que somos diferentes? Se a constituição física é a mesma. Somos as mesmas. Azoto, carbono, hidrogênio e oxigênio. A composição básica de todos nós aqui, inclusive de todos os animais também. E por que somos tão diferentes? O que nos leva a ser diferentes? Mesmo filho de um mesmo casal, os filhos. O que nos leva a ser tão diferentes? Por que somos diferentes uns dos outros? Porque tem algo diferenciado, algo a mais. Esse algo a mais está fora da matéria. E hoje, a ciência já nos mostra, através do sonambulismo, do êxtase, o quê? A independência de um e do outro, mas como? Provoca o sonambulismo, a pessoa entra no processo de dormência, de repente ela está trazendo coisas do outro lado do Atlântico, da Europa, trazendo informação de lá, através do quê? Da sua fala. O corpo está ali, a matéria também. Agora, o que se deslocou? Essa é a ciência, os nós não falam muito, isso é ciência. O que se deslocou? Como que a pessoa foi até lá? Algo gostou de alguma forma, alguma coisa foi. Porque o corpo você está vendo ali. E logicamente a doutrina dos Espíritos nos mostrou claramente isso também hoje, que existe algo. E todas as religiões falam isso. Esses são os fatos. Esse é fato, essa é a história. Então a comprovação da história, da ciência e quem? Da revelação. A revelação dos Espíritos vão nos trazer. Isso é um fato verdadeiro. Como seria isso? Buscar o que? O reino de Deus. Então o conhecimento do reino de Deus, sim, faz parte. Mas eu tenho dificuldade. A doutrina de Jesus fala para o coração, gente. Mais para o coração do que para os outros, que para a razão. Só que não se completa. Mas sempre nós entendemos a doutrina do Cristo pelo coração, logicamente que não erraremos mais. E entenderemos esse reino. Por quê? Ele nos fala em quê? Em caridade. Ele nos fala em amor. Ele nos fala em fraternidade. Nos fala em liberdade. Nos fala em coragem. Nos fala em trabalho. Nos fala em paciência, em tolerância, em dedicação. Nós já desenvolvemos tudo isso. Não precisa responder não. Por isso que nós somos felizes. Cada uma dessas imperfeições nos distancia de Deus. E nos distanciando de Deus, logicamente, não somos felizes. Então, qual que é o nosso grande trabalho aqui? É buscar o reino de Deus. E o reino de Deus é o quê? É a busca constante da nossa perfeição. É por isso que estamos aqui. Mas qual perfeição? A material? Não. Ambas. A moral também. Não posso descartar uma em benefício da outra. Por quê, gente? Porque todo o material, toda a posse, todos os talentos materiais tem que nos ajudar o quê? A desenvolver. Tem que ser um meio de desenvolvimento moral. Então é importante sim, porque ele é o meio. É o meio de chegarmos aonde? A felicidade. A felicidade que Jesus nos fala, e no qual ele foi exemplo. Então, comparando os dois mundos que existiam, os dois reinos, o reino de Deus, ou dos céus, trazido por Jesus, que são semelhantes, que é a mesma coisa, e o reino humano. De um lado nós temos o quê? Os fariseus, nós temos Herodes e temos Pilatos. De repente, Jesus, o manso, Jesus, o virtuoso, Jesus, o amoroso, Jesus, o pacífico. Ele é capturado por esses que não aceitavam o quê? A sua doutrina. A sua doutrina fazia ruir pela base o quê? Todo um edifício que já existia. Como que pode um escravo se comparar a um senhor? Eu sou rico, eu sou sábio, e o escravo, ele me serve, ele é um animal. Pura e simplesmente essa a forma que se pensava dos escravos. E hoje, infelizmente, nós estamos muito diferentes disso. Então, ele não tem alma, ele é um ser que está aqui para mim ser virgem. E Jesus falou o contrário, não, eu não vim nesse mundo para servir, para
para ser servido, mas sim para servir. E como que pode eu, um poderoso, vou servir a um escravo? Olha o meu orgulho falando alto. Olha o meu egoísmo falando mais alto. Esse é o reino dos homens. Como que pode eu, um rico, filho de nobres, vou servir a um escravo? Não vou fazer isso. Então nós temos aqui que duas figuras diferenciadas. O reino dos homens, onde o egoísmo comanda, e o reino de Deus, onde a humildade comanda. A humildade não abre espaço para quê? Para o aprendizado. Para o aprendizado. Quando do outro lado, o egoísmo não. Assim como o orgulho já se acha autossuficiente. Não precisa aprender mais nada. Então você fecha todas as portas para o aprendizado. Todas as portas são fechadas nesse instante. Você não se abre para nada, porque você já se acha autossuficiente. Não só assim, mas também não preciso de ninguém. Eu me basto. Eu não aceito a opinião de ninguém, porque eu já me basto. Eu me isolo, porque eu sou autossuficiente. Leve engano, está muito enganado. Porque vai começar a sofrer com isolamento. Ninguém nasceu para ser isolado. Ninguém nasceu para ficar sozinho. Por isso nós vivemos em grupos. Por isso que o homem é um animal gregário. Ele tem que viver em grupos. Porque um auxilia o outro. Imagine se assim não fosse. Como aprenderíamos matemática? Como aprenderíamos história? Olha a dificuldade para aprender sozinho alguma coisa. E nessa troca que há na civilização, um conhecendo um pedaço, outro conhecendo outro, a inteligência divina. Nós trocamos e todo mundo aprende de uma forma muito mais rápida. Esse é o reino de Deus. É o reino da fraternidade. É o reino da solidariedade. É o reino da compreensão. Enquanto o outro é o reino da ilusão. O reino do orgulho. O que é o egoísmo e o orgulho? O egoísmo, gente, é você colocar o seu interesse acima de tudo. O seu interesse pessoal. E, logicamente, que o interesse pessoal muitas vezes leva o quê? Ou quase sempre. Leva você a se considerar melhor que os outros. Aí o orgulho. E daí, quando você percebe que os outros começam a levantar e perceber que você não é melhor que ninguém, vem a insensatez, vem a disfarçatez, vem a hipocrisia. Aí você começa a usar de falsidade, de mentiras. Para quê? Para mostrar o que você não é. Esse é o caminho que nós usamos hoje para conquistar o reino dos homens. Nem todo mundo vai para aí, vai, mas é apegado à matéria. E esse apego que nós temos, excessivo à matéria, nos faz achar que nós somos donos dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso esposo. Donos, a palavra é donos, é meu, pertence a mim. O meu filho, a minha esposa. Eu não vejo nele o quê? Um irmão que, nesse momento, está na condição de filho. Eu não vejo ali uma esposa que, nesse momento, está, mas que, na verdade, são filhos de Deus. E assim como eu, tem sonhos, buscam a felicidade, vieram aqui com esse mesmo objetivo, de melhorar. Aí eu começo a mudar a minha forma de ver, porque agora eu estou vendo o reino de Deus. Então me coloco no lugar da pessoa, que eu vou falar a lição agora. Eu me colocando no lugar da pessoa, eu começo a perceber que ela tem sonhos, que ela tem sentimentos, e que ela é passível de eu, assim como eu. Isso é estudo, isso é trabalho que você está fazendo para você mesmo. Isso é desenvolvimento moral. É a famosa empatia. Ou seja, se colocar no lugar do outro. Aí eu percebo que os erros que ele tem, eu também tenho. Que os defeitos que ele tem, eu também tenho. Eu, como Cristo, passo a não julgar. Esse é um trabalho frequente e constante que nós temos que fazer conosco mesmo. Esse é o reino de Deus que a gente tem que buscar. Por isso nós estamos na matéria. Porque fora dela, nós temos o quê? Nós não temos as necessidades que ele põe. O Espírito não sente fome. O Espírito também não sente frio. O Espírito não precisa de uma casa. Não tem essas adversidades do tempo que muda constantemente, não. Ele precisa de luz, ele precisa de roupa. Porque ele não está sujeito o quê?
aos fenômenos materiais. Daí a razão de Deus é o que para nós? O corpo. E falar, ó, pelo menos 30% da sua alimentação você tem que ser responsável por ela. Porque assim nós exercitamos o quê? Nosso desenvolvimento intelectual. Senão a gente está falando ainda da pedra. Mas nós estamos, por que nós estamos? Porque fomos desenvolvendo, fomos melhorando. Como crescendo a lei do progresso aí. É uma lei divina, sim. Está dentro do reino de Deus? Tá. Então tudo isso faz parte do quê? Do reino divino. Então esse trabalho que nós temos, sim. O corpo que nós temos também. Por isso que é um instrumento e não um fim. É por isso que o mundo material é um instrumento importantíssimo, mas não um fim. O fim é o reino divino. O fim é o reino divino. O objetivo é esse. E nós temos buscado qual? Essa é uma questão que nós vamos ter que responder. Como nós nos qualificamos? Se percebemos que não somos humildes diante de uma situação, o que nós temos que fazer? Repensar. Opa, errei. Vou acertar. E não vou errar mais. Vá e não erre mais. A tua fé te curou. Jesus nunca falava que curou ninguém. Mas instruía. Porque o motivo que te levou a isso foi o erro que você cometeu. Erro em quê? Em relação à lei. Qual a divina? Em relação à lei divina. Então ele falava sempre isso para nos chamar a atenção que existe uma lei superior que regula a relação entre todos os filhos de Deus. Que nós chamamos de lei divina. E quando nós entendemos e vivemos de acordo com esse processo, está baseado aonde esse código divino? Na lei de amor, justiça e caridade. Por quê? Porque nós queremos fazer o quê? Nós devíamos fazer aos outros o que nós gostaríamos que fizesse por nós. Então veja, no momento que eu me coloco no lugar do outro, eu começo a perceber o quê? Que eu não fui humilde o suficiente para aquela pessoa. Então eu tenho que trabalhar o quê? Essa virtude, esse sentimento que está dentro de mim, porque eu falhei em relação a isso. Eu estou vendo o quê? Eu estou vendo meu orgulho muito grande, estou vendo meu egoísmo imenso, que só quer as coisas para mim. E apegado a essas coisas, um dia, logicamente, eu vou ter que deixar. De uma forma ou de outra eu vou deixar. Por quê? Porque não me pertence. Então o que eu vou fazer? Começar a buscar as coisas que me pertencem. Esse é o tesouro que Jesus se refere. Esse é o tesouro que nós temos que buscar constantemente. E que vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Por quê? Porque, gente, os problemas que nós vivemos hoje, de forma tão grande, no momento que entendermos o reino divino, nós vamos perceber o quê? Que eles se tornam bastante pequenininhos. Porque nós sabemos que é de curta duração. Por que isso? Porque o mal gerou. E no momento que você elimina esse mal que gerou, que é uma imperfeição, você se livrou dele. Esse é o remédio. Quem trouxe isso? Cristo. E de onde esse reino? Do reino divino. E no reino dos homens aqui que fala, não, continua. Esquece aquela pessoa, por exemplo, que você se desentendeu. Maltrata, deseja o mal para ela. Se puder, vá ao revide, vá à vingança. Jesus fala, não faz isso, perdoa. Por quê? Porque o perdão te liberta. Isso é uma virtude. Então, no momento que você não quer perdoar, o que você está fazendo? Você já percebe que você precisa trabalhar esse erro, esse defeito. Então, essas nuances, essas percepções que nós temos, vai mostrar o quê? Até que ponto nós estamos dentro do reino divino. E até que ponto não. Então nós vamos começar a trabalhar cada imperfeição dessa, e vai fazer com que nós encontremos o reino de Deus. Eu sou uma pessoa que sei que eu não sou muito humilde, sei que falta muita coisa para ajustar, mas você pode começar a parar. Paciência, por exemplo. Nós temos paciência com alguma coisa, quando alguém pisa no nosso pé lá no metrô, o que nós fazemos? Somos tolerantes? Será que nós somos tolerantes com as pessoas? Será que nós não temos preconceitos contra a cor? Por quê? Por que tem preconceito contra a cor? É só a pigmentação da pele.
Tira a pele, coloca duas pessoas ali, ó. Tira toda a pele das duas. Você não vai saber quem que é o negro e quem que é o branco. Por quê? Você tirou a pele. Que era a pigmentação diferente do resto. Então por que é preconceito? Por que se achar melhor? O sangue dele é igual ao seu, tira o sangue. É igual. Do negro, do amarelo, do índio, tudo igual. Então por que se achar melhor? Se somos todos iguais. Uma transfusão de sangue, por exemplo, você não está recebendo o sangue de um negro. Então por que o preconceito sempre está te dando a vida, está me devolvendo a vida? São coisas que não cabem. Não cabe mais no momento que nós pensamos o quê? De acordo com Cristo. Buscando o quê? Sempre o reino divino. Então são essas imperfeições que às vezes passam desapercebidas, muitas vezes em função da própria educação que nós tivemos, no meio que vivemos, que nós temos que começar o quê? A acabar. E quanto tempo nós perdemos com essas imperfeições? Quantas coisas boas nós deixamos em função disso? Quantas coisas boas ficou para trás em função de uma coisa que está ocupando espaço dentro do seu coração que não existe mais? Eu sou preconceituoso, tá? Agora, veja o espaço que você está guardando no seu coração, na sua mente, no seu espírito, que você poderia ter evoluído, poderia estar melhorando, aí você está perdendo tempo de tentar justificar o preconceito. Olha quanto tempo perdido. Olha o reino de Deus distante. Por quê? Porque você está perdendo tempo na atual encarnação. Todos nós viemos aqui para melhorar. Então, nós começamos a pegar essas coisas pequenas, nossas mesmas, e trabalhar para quê? Para nos melhorarmos. Porque nós nos aproximamos assim do reino divino. Ah, mas tudo isso é bobagem. É bobagem? É. O tempo vai nos dizer. Jesus nos espera até hoje. Há 2 minutos ele veio, um pouco mais. Ele nos espera até hoje. E não desiste nenhum de nós. Porque ele sabe que um dia nós vamos achar esse reino. Mas para quê? Para que sofrer? Por que não começar agora? Por que não começar a rever os nossos conceitos? Por que não nos desapegarmos das coisas que realmente não nos pertencem? Nem o próprio corpo nos pertence, gente. Nem o próprio corpo. Nós temos que devolver ele do meio de onde ele veio. O que nos pertence? As nossas conquistas. Esses são os verdadeiros tesouros. Quais? Os intelectuais e os morais. E esse é que nós devemos entregar. Então, qual é o diferencial? Qual é a base do reino divino? Qual é a chave para adentrarmos no reino divino? Qual é a chave da felicidade? Caridade. Entenda o caminho. Fora da caridade não há salvação. Não tem outro caminho. Quer adentrar no reino divino? Só através da caridade. Enquanto não entendermos isso, nós vamos ficar ouvindo aqui, constante e frequentemente, essa palavra. Caridade. 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 Há 2.000 anos a gente vê falar em caridade. Nós confundimos com esmola, com desdém, com humilhação das pessoas que estão recebendo. Não tem nada a ver. Então, tem 3 tipos possíveis de caridade que nós podemos fazer: pensamento, palavras e atos. Até os pensamentos nós temos que fazer, porque é ali que nasce tudo. Tudo nasce no pensamento. Tudo nasce no nosso pensamento. E já alguns pensamentos negativos e com isso fora. Pede socorro, faz uma prece. Vigia os seus pensamentos. Por isso que Jesus dizia: vigia e ora. A vigilância, você vai estar atento a você mesmo. É uma forma de refletir os seus erros, os seus defeitos. A vigilância vai estar atento. E a oração é a ajuda que você precisa para superar. Uma é a atenção para a forma que você age. E a outra, logicamente, é o socorro que você precisa. Por quê? Porque nós somos frágeis. E o socorro está na prece. E Deus ouve todas quando nasce no coração. Então, o nosso grande objetivo é esse. O reino de Deus está ao alcance de todos nós. E essas coisas pequenininhas, que faz toda uma diferença em uma vida encarnada aqui na Terra. E que vai nos levar à felicidade. Que todos que estão aqui fomos criados para isso. Então, daqui para frente, o que nós vamos fazer? Todos buscar o reino de Deus. É essa busca, esse vazio, que nos leva muitas vezes o quê? O sofrimento. Por mais
mais que eu tenha conquistado materialmente, existe esse vazio. Lógico, porque o que te falta o mais importante? O que falta? O reino de Deus, o reino divino, que nos fala o quê? É o Espírito, que é eterno, do qual nós fazemos parte. Só precisamos descobrir isso. E essa é a nossa grande missão, gente. Essa é a grande tarefa que cabe a cada um de nós. Esse trabalho incessante e constante da busca do reino divino. E no momento que conseguimos isso, acabou o sofrimento. Aí compreendemos que todo o nosso sofrimento é passageiro, que nada vai ficar. A única coisa que vai ficar é o reino de Deus, que se expressa através do amor. E o amor, quanto mais você doa, é a única coisa que mais cresce. Quanto mais se divide, mais cresce. Quanto mais você doa, mais você recebe. Então esse é o nosso grande propósito, de buscar esse reino bendito, esse reino divino, no qual, logicamente, nós saímos e do qual nós lutaremos um dia. Para quê? Porque essa é a verdadeira felicidade que espera todos nós. E logicamente nos reunimos lá, porque nenhum de nós vai se perder. Todos aqueles que se amam se encontrarão nesse reino bendito, porque eles jamais estiveram distante de nós. Estão junto a nós aqui, aqueles entes queridos que deixaram o corpo um dia e continuarão no dia que nós deixarmos também o corpo, nos recebendo, caso a gente tenha entendido o reino divino. Para quê? Para completar a nossa felicidade. Todos eles estão à nossa volta, torcendo por cada um de nós, para que possamos entender esse reino e conquistar o espaço que é nosso, porque nós somos filhos de Deus, herdeiros do seu amor. Só precisamos descobrir que essa herança existe. Essa herança é a felicidade, que está ao alcance de todos, mas exige o quê? O que nós busquemos, o que nós pesquisamos, o que nós estudamos, o que nós descobrimos, o que nós trabalhemos e sejamos felizes. Está ao alcance de todo mundo, não depende de ninguém, pura e exclusivamente de nós. Esse trabalho intenso em buscá-lo, e logicamente a recompensa virá em forma de felicidade. A cada um segundo as suas obras, disse o bendito mensageiro. Não tem outro caminho. Cada um segundo as suas obras. Fora da caridade, não a salvação. Esse o único caminho que nos levará à felicidade. Que Deus, a bondade ilimitada, o amor imenso, esteja no coração de cada um de nós. Que Jesus, o mais perfeito representante do seu amor em nosso planeta, seja conosco, hoje e sempre, nos conduzindo ao caminho, à verdade e nos levando à vida, porque a vida é felicidade, no seu bendito de Deus nosso Pai, que nos envolva hoje e para todo sempre. Graças a Deus.